Humildemente na presença do nosso Deus, ajoelharemos e não nos esquecendo que um grande pregador de século atrás, David Livingstone, nos disse que o homem só é verdadeiramente grande quando ele está de joelhos na presença do nosso Deus. Vamos ajoelhar. Grande, grande e poderoso é o nosso Deus. Nós o reconhecemos como grande Deus, Criador e mantenedor de todas as coisas. Nós reconhecemos também, pelo teu grande amor, o Senhor Jesus como aquele que o Senhor enviou para estar presente conosco, a nos ensinar e a nos exortar. Nós te louvamos também e confiamos nas promessas de Jesus, que enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E é com estes pensamentos, Pai, que nós aqui estamos na Tua presença. O Senhor, grande Deus, poderoso, o Senhor Jesus, o Senhor Espírito Santo e também todos os anjos presentes aqui neste momento. Amém. Nós queremos nos colocar na Tua presença, reconhecer que somos pequenos, que somos frágeis, que somos falhos, mas poderemos ser grandes e vitoriosos se colocarmos diante da Tua presença através do perdão dos nossos pecados e também ao clamarmos a Ti em oração. Nós aqui invocamos a Tua presença, o Teu Santo Espírito e pedimos, Pai, que o Senhor venha estar aqui com o pastor Gidiel, que vai repartir o pão da vida conosco. Amém. Que nós possamos verdadeiramente sairmos daqui alegres e felizes e cheios com a unção da Tua palavra e do Teu poder. Amém. E também pedimos humildemente que o Senhor esteja neste momento confortando cada coração abatido, cada coração que pranteia pela morte dos seus queridos, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, que a Tua graça e a Tua misericórdia console cada um destes. E também aqueles que não estão aqui conosco, se é por falta de fé, se é por negligência, não importa, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa incomodar cada um e que nas próximas reuniões todos estes possam estar aqui conosco também. Amém. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, porque o Senhor é o único que merece ser adorado e louvado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenho que conversar contigo aqui um probleminha que aconteceu enquanto você estava viajando. Eu contratei a funcionária, que é a faxineira, muito boa, bacana, tem feito o trabalho dela super bem. E ela veio me falar que ela é adventista do sétimo dia. Mas outra adventista aqui na empresa? Eu sei que eu errei, devia ter falado contigo primeiro, porque você estava viajando. Mas eu não estou nem aí. Você contratou essa moça sem a minha autorização, quando eu estava viajando. Agora o problema é seu, você vai ter que resolver.
Essa moça insistiu em não trabalhar no sábado, demita imediatamente. Eu demiti a funcionária. Naquele dia, eu cheguei em casa com o coração em pedaços. Estava arrasado. Conversei com a minha esposa e ela me aconselhou a chamar o pastor para vir aqui em casa. Não sei o que fazer. Em Josué 9, no verso 14, nos apresenta a história de um povo que fez uma aliança com pagãos. No versículo 14 nós lemos: então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. De agora em diante, você e André precisam consultar a Deus em todas as suas decisões. E agora eu te pergunto, Pai, e eu preciso que você seja sincero comigo. Como é que está a vida espiritual da sua família? Eu me levantei bem cedo e estava em oração e meditação. Todo pedido apresentado a Deus com fé e com um coração sincero será atendido. A partir daí eu não conseguia mais trabalhar normalmente. O tempo passou e eu tive que procurar o meu sócio para ter uma conversa definitiva. Eu precisava, de uma vez por todas, resolver esse problema do sábado. A partir de um certo período, a loja ia começar a fechar os sábados. E eu quero saber quando isso vai acontecer. Você está de brincadeira. A gente acabou de abrir o negócio. Agora está falando em fechar. Mas abriu isso aqui para ganhar dinheiro. Você está misturando negócios com religião. Assim não dá. Eu só quero que você cumpra o que a gente combinou. Quero saber quando a gente vai fechar a loja aos sábados. Isso aqui é uma empresa para ganhar dinheiro. Isso nunca vai fechar aos sábados. E aí, meu amigo? Como você está? Vivendo os piores dias da minha vida. Eu percebi, estou te achando meio para baixo. O que está acontecendo, cara? Estou terminando essa sociedade, saindo aqui com a mão na frente e outra atrás. Não sei nem como é que eu vou fazer para pagar as contas do próximo mês. Você não sabe como eu estou feliz de escutar você falar isso, cara. De te ver nessa situação. Não, calma. Como assim? Cara, é o seguinte, a presidência hoje se reuniu e resolveu criar um cargo novo na empresa, certo? Cargo de gerente regional. E, cara, a gente não pensou em outro nome aí pro Norte e Nordeste, a não ser teu nome. Me liga e a gente conversa depois, eu te passo todos os detalhes. Falou, meu amigo. Grande abraço, cara. Grande abraço. Falou. Tchau. Eu não tenho dúvidas, irmãos, que naquele momento Deus estava me socorrendo. Pois a hora que Gaspar recebeu aquele e-mail, levando em consideração que São Paulo estava em horário de verão, eu estava pedindo a Deus, clamando a Ele por misericórdia. E Ele atendeu. Queridos irmãos, esperamos que este testemunho sirva para fortalecer a fé de vocês. Não há dúvida nenhuma que vale muito a pena seguir esse nosso Deus tão maravilhoso. E assim deixamos o verso de com vocês, meu amor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe.
respeito da devolução do vosso dízimo, das vossas ofertas, que Deus possa abençoar vocês. Então vocês fiquem em atitude de reverência na minha vida. Bondoso Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade que nos concede estarmos aqui na tua casa, livremente para te adorar em liberdade. Peço que o Senhor abençoe os teus filhos que dizimaram, que deram oferta, que eles sejam cheios de saúde e que eles estejam preparados para a volta do Senhor Jesus. Amém. Pedimos essas bênçãos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Foto de um ano atrás. E aí? Mudou muita coisa? Nós estamos mudando o tempo todo. Mudamos o nosso cabelo, crescemos, engordamos, emagrecemos, mudamos o nosso jeito de se vestir, falar e até comer. O tempo todo nós estamos mudando. E as mudanças são importantes para a nossa vida. Tem certeza? Mas você já parou para pensar que na vida espiritual também devem ocorrer mudanças? Sim, nós não devemos ficar da mesma forma sempre. Devemos mudar e mudar para melhor. O crescimento espiritual é importante na vida do cristão, como uma planta. O que ela precisa para crescer forte e saudável? Água, luz solar e um solo com os nutrientes necessários para o seu crescimento. E na vida espiritual, nós também precisamos de alguns itens para crescermos fortes e saudáveis. Esses itens são estudo da Bíblia, oração e testemunho, que é quando você fala de Jesus para alguém. Mas você pode perguntar, e as séries teatris? E os filmes? E os jogos? Isso não vai te ajudar em nada a crescer na vida espiritual. Desculpa, mas eu tenho que falar. Complicado. Ter amigos é algo muito bom. Alguém para conversar, passear, brincar, fazer muitas outras coisas. Mas e a amizade com Jesus? Jesus espera que nós sejamos seus amigos. Para sermos amigos de Jesus, precisamos passar tempo com Ele. A amizade com Deus gera fé, e fé gera confiança. Nós só confiamos naqueles que conhecemos, naqueles que são os nossos amigos. Se você deseja ter fé, você precisa passar tempo com Deus. Esse tempo com Deus vai te ajudar a ter confiança nele. E dessa forma, você será um verdadeiro amigo de Jesus. Nossa, curti demais essa ideia. Por falar nisso, você já curtiu esse vídeo? Vai lá, curte aqui, estou esperando você curtir. Paulo tinha alguns segredos para o sucesso. Ele tinha sido perseguidor da Igreja de Cristo. Agora, ele era um apóstolo que levava a mensagem de salvação para muitas pessoas. Paulo pregou para os Gálatas, mas depois de pouco tempo parece que eles se esqueceram da mensagem que Paulo havia falado. Eles começaram a acreditar em um evangelho diferente, pois um grupo de judeus cristãos falaram uma mensagem totalmente diferente daquela que Paulo havia pregado. Surgiu então um evangelho diferente. Alguns chegaram até dizer que Paulo era um apóstolo inferior, que a mensagem que ele pregava era uma mensagem menos importante do que a mensagem que os discípulos diziam. E é por esse motivo que no livro de Gálatas, Paulo afirma que ele era um apóstolo de Jesus. Jesus o havia chamado para pregar a sua mensagem de salvação. A mensagem que ele pregava não era nada de mensagem inferior. Era uma mensagem sobre a graça de Deus, sobre transformação, sobre ser alguém diferente. E sobre isso, ele sabia muito bem, pois Paulo perseguia a Igreja de Deus. E quando se encontrou com Jesus, ele se tornou alguém diferente. Paulo mudou porque se aproximou de Deus. Paulo mudou porque podia aprender sobre Jesus e ser alguém diferente a partir da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo deseja nos transformar por completo, mas ele pode fazer isso se nós dermos espaço para Deus. Se nós abrirmos o nosso coração para que Jesus possa nos transformar. Se liga no verso, livro de Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus.
Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Mas o que esse verso diz para mim e para você? Esse verso diz que nós devemos alimentar a nossa natureza espiritual, pois Cristo quer reinar em nosso coração. Cristo quer viver em mim e em você, mas nós precisamos dar espaço para que isso aconteça. A Bíblia é uma carta de amor, um e-mail, um direct, uma ligação. Deus se comunica conosco através da Bíblia. Deus deseja falar com cada um de nós. Mas para nós ouvirmos a voz de Deus, precisamos ler a Bíblia. Precisamos estudar a Bíblia todos os dias. Pois o estudo que nós tivemos hoje não serve para amanhã e muito menos para depois. Nós podemos falar também com Deus através da oração. Quando nós oramos, estamos conversando com o nosso amigo e assim estamos fortalecendo a nossa vida espiritual. Também quando nós falamos de Jesus para alguém, estamos alimentando o nosso espírito. Então faça isso. Escolha alguém nessa semana, alguém que você possa falar sobre Jesus. Certa vez eu ouvi uma ilustração muito interessante. 2 cachorros. Você pode também pensar 2 gatos, 2 coelhos ou qualquer animal que você gostar. Pense que um deles foi bem alimentado, mas o outro ficou tadinho com fome, sem nada para comer. Esses animais então brigaram entre si. Me diz, qual deles ganhou? Trazendo para a nossa vida espiritual, lembre-se, você deve alimentar a natureza espiritual, pois a natureza da carne briga em nosso corpo. Mas se nós alimentarmos o nosso espírito, certamente venceremos com Jesus. Não existe nada novo e diferente. Alimentar o espírito consiste em orar, ler a Bíblia e testemunhar. Se liga no recado da tia Ellen, Obreiros Evangelísticos, página 38. Avance em fé humilde, e o Senhor será com você, mas vigie em oração. Este é o segredo do seu sucesso. O poder é de Deus. Trabalhe sentindo sua dependência dele, lembrando-se de que você é seu cobreiro. Trabalhe sentindo sua dependência dele, lembrando-se de que você é seu cobreiro. Ele é seu ajudador. Sua força vem de Deus e ele a sua sabedoria, sua justiça, sua santificação, sua redenção. Tome o jugo de Cristo, aprendendo diariamente dele a mansidão e a humildade. Ele será seu conforto, seu descanso. É isso aí, galera. Essa é a semana da transformação, a semana da mudança. Vamos ser como Paulo e dizer que não mais vivemos, pois Cristo vive em cada um de nós. Eu vejo você no próximo encontro. Até mais! Bom dia, feliz sábado a todos. Que bom estarmos aqui na casa de Deus em tão boas condições para poder estudar a sua santa palavra. E eu creio que todos viram o nosso cenário, né? O cenário especial para essa semana, famílias fiéis até o fim. São os 10 dias de oração e jejum, que são uma iniciativa da nossa Igreja Adventista do Sétimo Dia, para toda a América do Sul. Então, neste período de 10 dias, nós estamos em comunhão com o nosso Deus, e o tema especial para essa ocasião é o fortalecimento espiritual das famílias. E se tem um momento que precisamos disso, é o momento atual. Valorizar
os vínculos familiares, esposo com esposa, pais e filhos, irmãos e irmãs. Todos esses vínculos são muito importantes e, portanto, você deve se unir a essa corrente de oração, orando em família, orando pela sua família e orando também por outras famílias. Assim, vamos intercedendo uns pelos outros. E a ideia é que nós tenhamos, em algum momento, um tempo de jejum. Esse jejum, ele tem mais a ver com você focar naquilo que realmente importa, que é a palavra de Deus, que é o estudo da Bíblia, que também é a oração. Então, você escolhe, você define. Vou ficar um período determinado. Só não é muito bom o jejum da meia-noite às 6, né? Porque você está dormindo. A menos alguns que acordam e vão assaltar a geladeira, né? Mas é bom que seja alguma coisa que saia da sua rotina para focar naquilo que realmente importa, que é o seu relacionamento interpessoal com Deus. E nesses momentos você deve desligar o celular. O celular é uma bênção para muita coisa, mas distrai a nossa atenção. Então, faça também um jejum de celular, né? Desliga ele mesmo, não deixa só no vibra não, porque ele vai vibrar. Então você desliga o celular por algumas horas e então você vai poder ouvir a voz do Espírito Santo tranquilamente, pois este é o seu desejo, pois essa é a vontade do seu coração, e as bênçãos virão para a nossa vida por colocarmos a Deus no centro da nossa existência. O tema dessa manhã, ele está baseado numa carta que foi escrita há muito tempo atrás. A carta aos Filipenses. Os Filipenses, eles eram assim chamados porque moravam numa cidade chamada Filipos. Filipos era uma cidade importante perto do Mar Egeu, uns 15 quilômetros do Mar Egeu, e ela foi conquistada sucessivamente por alguns dos grandes guerreiros. Por exemplo, o seu nome Filipos foi recebido porque o pai de Alexandre o Grande, Filipo, ele conquistou em primeiro lugar essa cidade. E ele ampliou a cidade e falou: agora essa cidade vai chamar pelo meu nome. E assim ficou. Depois, os gregos foram conquistados pelos romanos e até hoje ainda você encontra os escombros dessa cidade lá do passado. Esta foi a primeira cidade que o apóstolo Paulo, ao receber o desafio de pregar para os gentios, ele assumiu, e lá ele encontrou uma personagem bíblica chamada Lídia, sincera. O Espírito Santo abriu o coração dela e ela foi a primeira conversa. Foi também em Filipos que Paulo foi preso, exatamente por quê? Porque ele, através do poder de Deus, ele curou uma pessoa que dava lucro para alguns empresários ali da cidade. E eles ficaram muito bravos e colocaram Paulo e o seu companheiro Silas na prisão. Foi em Filipos. E lá foi que aconteceu a conversão do carcereiro, o carcereiro de Filipos. Ali foi que Paulo e Silas cantavam à meia-noite, louvando e agradecendo o nome de Deus, e houve aquele grande terremoto, né? E o carcereiro pensou: bom, eu era responsável, agora vão fugir todos, eu vou ser acusado de alguma maneira de ter contribuído para a fuga deles. E ele pensou e tentou tirar a sua própria vida. E Paulo diz: não, estamos todos aqui, né? E vocês conhecem um pouco da história narrada na Bíblia sobre essa cidade de Filipos. Paulo estava preso e agora ele lembra com carinho da igreja que ele havia fundado lá em Filipos. E então ele escreveu a carta aos Filipenses. Só para dar um panorama geral, para que quando você agora estude e leia alguns dos versos dessa carta, você tenha uma compreensão do que Deus quer nos falar nos nossos dias para o nosso desenvolvimento espiritual. E
Paulo, ele sabia que a igreja enfrentava algumas dificuldades, alguns problemas. E não é verdade? Toda igreja tem as suas dificuldades, porque a igreja é composta de famílias, mas famílias muito diferentes, com raiz muito diferente, com base diferente. Algumas famílias são completas, outras infelizmente são desestruturadas. Então junta essas famílias para formar uma comunidade, e é claro que vai haver diferença de gosto, diferença de opinião, diferença de visão do mundo e principalmente de visão da igreja. Então convido você a abrir a sua Bíblia na carta aos Filipenses. E vamos ver no primeiro capítulo, o verso 6. Aqui Paulo, ele fala: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Apesar das diferenças, apesar dos conflitos que existiam naquela comunidade, Paulo diz: eu estou plenamente certo que Deus, nosso Senhor, Ele vai gerar um clima de harmonia, um clima de união, e vocês estarão preparados até a volta do Senhor Jesus. Ele diz mais aqui no verso 9, ele faz aqui na verdade uma espécie de oração, e também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Então a oração de Paulo é que o amor pudesse lapidar os relacionamentos, o amor fosse o centro em todas as diferenças, o amor de Deus. Então o foco, ao invés de ser em mim ou em minha família, deveria ser em Cristo Jesus. Dessa maneira, as diferenças, elas não seriam supervalorizadas, mas o que seria supervalorizado é o temor do Senhor, o temor do Senhor. Virando a página, no capítulo 2, no verso 13, tem um texto bem conhecido de todos nós, e muitas vezes utilizado, que diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. A igreja é um local onde nós precisamos exercitar alguns princípios, alguns valores. Por exemplo, devemos ser pacientes. E eu tenho e participo de vários grupos do WhatsApp. De vez em quando alguém levanta um assunto e o grupo, como a gente diz, pega fogo, né? Por que pega fogo? Porque um diz uma coisa, o outro diz outra, aí alguém diz: eu vou sair do grupo, eu não aguento mais, né? E fala alguma coisa e muitas vezes eu fico só ali acompanhando. Quando vejo que a coisa está saindo de um determinado controle, eu tenho que muitas vezes até mesmo que interagir, né? Dizer: gente, esse grupo é para essa finalidade. Por quê? Porque as diferenças levam muitas vezes à dissensão, e dissensão não é algo que vem de Deus, não é algo que vem de Deus. Então precisamos desenvolver a nossa tolerância, a nossa paciência. Devemos permitir que o amor de Deus nos faça mais compreensivos, né? Devemos entender que muitas reações são em parte pela formação da pessoa, pelos conceitos que ela tem, que ela adquiriu. Muitas vezes ela ainda não tem um conceito claro a respeito de convivência entre irmãos. Então nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos ajude a dirimir essas dificuldades. E, acima de tudo, lembrar que nós não devemos, como o apóstolo Paulo diz aqui, nos envolver em murmurações. Murmurações. O que é murmuração? É ficar reclamando.
reclamando das coisas que acontecem na comunidade dos crentes. Porque o irmão fulano é assim, porque ele faz assim, porque a igreja não agiu da maneira certa em relação a isso. Essas murmurações não levam à resolução das dificuldades, mas elas podem aumentar o problema que já está existindo. E por isso, para viver em harmonia, de acordo com a vontade de Deus, nós devemos entender que diferenças não são problemas. Diferenças devem servir para nós humildemente nos colocarmos diante de nosso Senhor Jesus e com humildade, em primeiro lugar, dizer: Senhor, me ajuda a ter mais paciência, mais tolerância, me ajude a pensar no outro como alguém que precisa do meu apoio, que precisa do meu braço forte para poder crescer, para poder se desenvolver. O apóstolo Paulo, como um pastor, ele diz aqui no capítulo 4, verso 2, e surgem duas personagens que apenas aparecem aqui, né? Você não vai encontrar elas em nenhum outro lugar da Bíblia, e inclusive o nome delas é interessante. Se alguém está grávida aí, está pensando que nome eu vou dar, está aí 2 nomes de meninas, né? Diz assim, 4:2, rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. Pensem no Senhor. Aqui na igreja de Filipos existia 2 líderes fortes, Evódia e Síntique, e havia diferenças de opinião, diferenças de visão a respeito da igreja, e Paulo diz: vocês 2 são muito importantes. Então, o meu rogo, o meu apelo para vocês é que vocês pensem concordemente no Senhor. O foco deve ser a obra de Deus, o foco deve ser o nosso relacionamento com o Senhor. Então vamos deixar as chamadas picuinhas e vamos canalizar a nossa força, a nossa inteligência para cumprir a missão que Deus nos tem proposto. É isso que essa carta nos ajuda a compreender. Verso 3: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Paulo conhecia muito bem as 2 líderes, Evódia e Síntique, e sabia da grande importância que elas tinham, do grande valor que elas possuíam. Então, quando surgem conflitos, alguns, infelizmente, parece que ao ver o começo de um pequeno fogo, jogam gasolina em cima. E como é que você joga gasolina em cima? Quando você diz assim: eu concordo com fulano de tal, ele está certo. Você cria então uma animosidade que não é necessária no seio da família de Deus, na liderança do povo de Deus. É preciso de pessoas pacificadoras, é preciso pessoas que veem que está surgindo uma diferença que pode ganhar proporção, chega e diz: irmãos, vamos buscar um denominador comum? Qual é a melhor opção para nós conciliarmos as 2 partes? Então, na igreja é muito necessário que você e eu sejamos conciliadores. Até na justiça dos homens existe agora essa função, né? Existem os conciliadores. O que são eles? São pessoas que são chamadas para onde há uma desavença, há uma diferença. Muitas vezes ele vai tentar ouvir as partes e fazê-las convergir para uma solução. Na igreja, onde nós somos espirituais, isso ainda deve ser mais claro, mais evidente. A unidade, ela é alcançada quando nós temos o mesmo propósito no povo de Deus, na casa de Deus, no ministério que Deus nos confiou: glorificar a Deus e ajudar, auxiliar, apoiar-nos uns aos outros. Então, se tem uma missão para cada um de nós desenvolver no povo de Deus, é apoiar,
ajudar, auxiliar, estender a mão. Isso serve para mim, serve para você, serve para todos nós. Não está à toa aqui nessa carta que Paulo escreveu em primeiro lugar para a igreja em Filipos. Ficou registrada para que nós fôssemos sábios e adquiríssemos, através do exemplo deles, das palavras que aqui ficaram guardadas, também o crescimento e o bom desenvolvimento da nossa comunidade. E a Bíblia, ela revela não apenas as virtudes das igrejas que existiram ou dos personagens bíblicos, mas mostra também os seus erros. Agora, os erros dos personagens não são para ser dizer, mas ele fez isso, eu também posso fazer. Não, é para o nosso aprendizado, é para nós não repetirmos esses erros, para que Deus possa nos abençoar e possamos frutificar. Em Atos, no capítulo 15, nós vamos encontrar uma dessas diferenças fortes, e você vai ver por que eu estou citando essa diferença neste contexto. Atos capítulo 15, verso 17. Verso 17. Não, 37, desculpa. 37, diz assim: E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha e não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos e a graça do Senhor. Aqui está uma desavença muito séria entre dois evangelistas, entre dois servos de Deus. Diferença de opinião, onde nenhum dos dois abriu mão. E foi tal a desavença que a Bíblia diz que cada um foi cumprir a sua missão em outro lugar. Que interessante. E é aqui que Paulo vai trabalhar com Silas. Quem que escreveu o livro de Filipenses? Paulo. Então veja que o próprio Paulo, ele foi intransigente. E em outro momento nós podemos abordar essa situação de uma outra forma, de uma maneira mais completa, mas o fato é que Paulo, em um momento posterior, já no final do seu ministério, ele diz: traze-me Marcos, porque ele é útil para o ministério. Então, o tempo muitas vezes nos ajuda a perceber que algumas das nossas atitudes, talvez um tanto quanto determinadas, elas, com o tempo, elas são revistas. E percebemos que não deveríamos talvez ter agido daquela maneira. Por isso que o tempo cura muitas coisas. O tempo de Deus, quando há sinceridade de coração. E este evento está aqui registrado na Bíblia para entendermos que Deus atua a despeito do ser humano, a despeito dos nossos erros. Mesmo quando cometemos erros, Deus ainda pode transformá-los em bênçãos para o cumprimento da sua missão. E foi assim. Barnabé recuperou o seu sobrinho Marcos e Paulo fez um grande trabalho junto com Silas, o seu novo companheiro de ministério. Então, ao invés de nos preocuparmos com as diferenças, nós devemos focar naquilo que é mais importante, que é a nossa missão. A missão de testemunhar a respeito do nosso maravilhoso Deus. Em caráter determinante, nada pode justificar divisão ou falta de harmonia na igreja de Cristo. Nada. Porque é Cristo que nos unifica
para cumprirmos a missão, para nos prepararmos para a sua segunda vinda a este mundo. Em 1 Coríntios, aqui apenas virando algumas páginas para frente, 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, nós vamos ver um outro conselho para todos nós como igreja. 1, verso 10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. A Bíblia não está dizendo que você tem que ser exatamente como a outra pessoa, pensar como a outra pessoa, mas em termos espirituais, você deve permitir que Cristo unifique para que a causa de Deus seja bendita e o nome de Deus seja glorificado. Então eu deponho muitas vezes a minha posição para que a unidade ela não seja quebrada, porque a unidade é muito importante, e o Espírito Santo trabalha sobre a base da unidade e não da desarmonia. Então a harmonia é gerada quando o Espírito Santo está no meu, no seu, no nosso coração. Aí a igreja tem poder, mas não poder porque nós somos importantes ou porque nós temos habilidades, dons, porque o Espírito Santo é que dirige os nossos esforços, e vamos em frente para cumprir a missão. Nós precisamos concordar uns com os outros em relação a tudo aquilo que Deus espera de cada um de nós, e devemos também entender que os conflitos, eles podem ser grandes oportunidades para reconhecermos os nossos erros. E quem não erra? Todos nós cometemos erros, somos falíveis, mas ao nós reconhecermos, nós buscamos em primeiro lugar o perdão de Deus, e depois nos reconciliamos uns com os outros. Isso faz com que, ao nós reconhecermos os nossos erros, nós nos tornemos grandes, muito maiores do que éramos antes, porque é o reconhecimento do erro que nos faz melhores cristãos, melhores líderes em sua causa. Voltando à carta aos Filipenses, que é a base da nossa consideração nessa manhã, Filipenses capítulo 4, verso 3. Filipenses 4:3. Aqui nós realçamos de novo: a ti, fiel companheiro, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Aqui é repetido que quando nós auxiliamos, quando nós ajudamos a diminuir um problema, uma diferença, nós estamos cumprindo um papel fundamental. Por isso que vamos ler até o final do verso, para você ver a dimensão do que significa apaziguar, do que significa pacificar uma diferença de opinião. Pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Gente, isso é maravilhoso. Quando nós agimos para diminuir os problemas, para fazer com que as pessoas pensem em termos espirituais concordemente, Deus escreve o nosso nome no livro da vida. Não é à toa que bem-aventurados são os pacificadores. É importante termos isso em nossa vida e em nossa comunidade. Quanto mais pacificadores temos, menos disputas vamos encarar, vamos enfrentar. Voltando ao capítulo 1, Filipenses 1, nós já lemos a oração de Paulo, né?
Que o vosso amor aumente mais e mais. Mas agora eu foco no verso 11: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, as nossas atitudes devem ser semelhantes a Cristo Jesus. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo maior, mas tudo deve ser para glória e louvor de Deus. Então, a minha atitude, a minha posição está conduzindo o assunto, o problema, para honrar e glorificar o nome de Deus? Esta deve ser a pergunta. O problema é que quando você está numa chamada disputa, isso muitas vezes é esquecido, e por isso precisamos lembrar, por isso que precisamos relembrar, que tudo que fazemos para Deus deve ser para honrar e glorificar o seu santo nome, e não apenas para colocar a minha sabedoria, a minha inteligência, o meu conhecimento, mas para honrar e glorificar o nome de Deus. Tem um texto aqui em Romanos, capítulo 15, também muito precioso para nós. Romanos, capítulo 15. Vamos ler o verso 6 e 7. Diz aqui: para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. O que você entende por acolher? É receber com carinho, receber com amor, dispor do nosso tempo, dispor de nossos recursos, para que aquela pessoa, para que aquela família, ela se sinta bem na nossa companhia. Então, o conselho é para que nós glorifiquemos a Deus e acolhamos uns aos outros, recebamos com carinho aqueles que estão ao nosso redor, mesmo que tenham opiniões diferentes do que as nossas. Depois de Filipenses, tem uma outra carta, né, que é colada em Filipenses, que é Colossenses, e eu extraí aqui dessa carta de Colossenses talvez o desafio maior para nós ao ouvirmos e meditarmos nesse tema nessa manhã. 3, verso 13. Aqui o apóstolo ele vai fundo, aqui ele esmaga qualquer tentativa de escaparmos de um jeito ou de outro. Ele diz assim: suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos. Alguém gosta de suportar, né? É que essa palavra ela tem dois sentidos, né? Tem o sentido de suportar, porque você já não está aguentando mais, né? E tem o outro sentido que é dar suporte, né? Se alguém de alguma maneira está enfraquecido, está agindo de forma a não conduzir a harmonia na igreja, eu suporto, eu ofereço meu ombro, né? É uma força a mais, eu ajudo com o meu braço forte e digo, querido, tem coisa importante para fazermos, que é o nosso preparo para o céu. Então, vem comigo, eu te ajudo, eu suporto você. Então, mais do que tolerância, suporte é auxílio, suporte é você estar disposto a ajudar aquelas pessoas. E ele ainda continua: perdoai-vos mutuamente. Perdoai-vos mutuamente. Um general que era cristão, ele muito austero, ele dizia assim: eu jamais perdoo. E o pastor dele diz assim: então eu espero que você jamais peque. Porque se você pecar, você vai precisar de perdão. E todos nós pecamos, e todos nós precisamos ser perdoados em primeiro lugar por Deus, mas precisamos também perdoar-nos mutuamente. Perdão é assumir muitas vezes o peso que não é nosso. Perdão é
ser mais semelhante a Cristo Jesus. Ele é o nosso exemplo, o nosso modelo. Aqui diz: caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Não há opção de dizer: não, eu não quero perdoar, eu não estou disposto a perdoar, já foi demais. Só se você não precisar do perdão de Deus. Se perdoardes as ofensas que vocês recebem, eu também perdoarei as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, verso 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, quando surge uma diferença, qual é a nossa base? É a palavra de Deus. É para ela que nós devemos recorrer, para ouvir essa mensagem de suportai-vos, de perdoai-vos, de amparai-vos. Verso 16: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Em toda sabedoria, um ajudando o outro, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Quando nós estamos louvando a Deus, quando nós estamos participando de um culto, Mateus diz assim: se você lembrar que você está com raiva de algum irmão, antes de você apresentar a sua oferta, vai ter com o teu irmão. Já parou para pensar o que significa isso na prática? Você está aqui na casa de Deus e você lembra que você teve uma discussão banal ou séria com um outro irmão e vocês de alguma maneira se ofenderam. O que você deve fazer de acordo com a palavra de Deus? Sai da igreja, vai na casa dele, se reconcilia com ele, pede perdão, é perdoado e depois volta e se apresente a Deus. Pastor, eu não vou fazer isso. Você pode não fazer, mas é o conselho da palavra de Deus, para que não haja dissensão, para que aquilo não tome uma proporção indevida e prejudique a causa de Deus, porque a igreja é formada por pessoas, por famílias. Então é importante nós atentarmos para isso. Voltando para o verso 14, diz assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor de quem? O amor de Jesus. Então, quando eu estou magoado, quando eu estou de alguma maneira me sentindo mal por alguma coisa, por algum problema, se eu olhar para os meus motivos, eu vou me encher de razão. Mas se eu olhar para Jesus, e pensar no que significa ser um discípulo de Cristo, e eu me voltar para a palavra de Deus em busca de um conselho, em busca de uma ajuda, o Espírito Santo vai fazer com que nós reflitamos: vale a pena? O que é mais importante? Não é para glorificar o nome de Deus? Então que tudo contribua para isso. Verso 15: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Quem é o árbitro em qualquer disputa? Está aqui. Ao invés de eu pensar enquanto eu tenho razão, enquanto a minha posição ela está baseada no conhecimento, na sabedoria disso, daquilo outro, eu lembro que o amor de Deus é o vínculo da perfeição, é a base para a convivência harmônica na família e na igreja. Por que na família? Porque nós estamos
famílias fiéis até o fim. E numa aplicação bem particular, se nós no ambiente familiar não temos a capacidade de perdoar, os problemas vão se acumulando entre o esposo, a esposa. Dormir brigado, né? Você acha que no dia seguinte vai desaparecer o problema? É melhor evitar que o problema aumente, a separação aumente. Eu não gosto muito de citar exemplos pessoais, porque quando você começa a citar exemplos pessoais, parece que você se torna modelo. Mas eu me lembro de algumas vezes que eu tive que pedir perdão para minha esposa e para as minhas filhas. E quando você que é pai, você pede perdão para um filho nunca vai tripudiar em cima de você, dificilmente, porque ele vê que o seu pai, que a sua mãe tem a humildade de Cristo. Nós cometemos muitos erros, como pais, como educadores, mas precisamos ter a humildade de pedir perdão. Eu me lembro da alegria que eu senti em ver mais uma vez o sorriso das minhas filhas, porque havia uma diferença, porque havia um problema. Assim é em todos os relacionamentos. Precisamos ter a humildade de Cristo. Eu quero terminar em Filipenses, que é o nosso tema dessa manhã. 4 versos 6. 4 versos 6 até o verso 8 são bem conhecidos esses textos. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Verso 5: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O que é moderação? É esse espírito de buscar soluções e não acirrar posições. É o espírito de, gente, tem uma maneira de a gente resolver onde nós encontremos um denominador comum? Isso deve ser na família, isso deve ocorrer na igreja de Deus. Sempre, sempre, sempre. E o verso 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Então, diante de qualquer diferença de opinião, de qualquer dissensão, nós deveríamos passar pelo filtro de Filipenses 4, o verso 8. O filtro. Isto é verdadeiro? Isto é respeitável? Isto é justo? Isto é puro? Isto é amável? Isto é de boa fama? Tem algum louvor? Vai gerar louvor ao nome e glória ao nome de Deus? Se passarmos pelo filtro, nós veremos que gradativamente no filtro vão ficando as nossas diferenças e vai enchendo o nosso coração do Espírito de Cristo. No finalzinho do verso 5 tem uma palavra apenas assim, uma frase bem curtinha, diz assim: perto está o Senhor. Dupla aplicação. Perto Ele está de nós todos os dias, em todos os momentos. Podemos recorrer a Ele a qualquer momento, pedindo auxílio, pedindo ajuda, pedindo paciência, tolerância. Mas também perto está a sua segunda vinda a este mundo. A volta de Jesus está muito próxima. E Ele espera que nós
sejamos um corpo de famílias fiéis até o fim. Eu tenho ouvido aqui acolá de que alguns estão desanimados. Alguns estão longe de Deus. Dizem que é a pandemia, mas já está tudo na profecia. A profecia diz que no final dos tempos o amor de muitos ia esfriar. É o que nós chamamos de peneiramento ou sacudidura. Não se iludam, a sacudidura já começou. E é necessária a sacudidura. Mas eu fico pensando que alguns estão se afastando de Deus no momento em que mais deveriam estar agarrados à fé e à confiança em Deus que tem um propósito para a minha e para a sua vida. Se tem um momento que era, entre aspas, um momento de estar longe de Deus, foi em outro momento, foi em outro ano, foi em outra era. Agora é o momento de estarmos com as mãos firmadas nas mãos de Deus, segurar firme na mão de Deus, confiar de que Deus tem um propósito para a nossa vida, para a nossa família e para a nossa igreja. Queridos, que Deus abençoe a cada um de nós e que tenhamos essa certeza do seu amor, que vivamos para a honra e glória do nosso Deus. Vamos ficar em pé? Eu quero orar por todos nós, pela nossa igreja e pelas famílias que representamos. Oremos. Deus Todo-Poderoso, a Tua Palavra tem iluminação, tem inspiração necessária para o bom desenvolvimento e para o nosso crescimento espiritual. Mais uma vez, ouvimos a Tua voz, vinda das páginas sagradas, que deixastes como um mapa para nos conduzir à salvação, ao galardão e à vida eterna. Ó Senhor, ajuda-nos como igreja, para que sejamos mais semelhantes a Cristo Jesus. Que o nosso modelo seja Jesus, aquele que é amável, meigo, aquele que busca sempre a harmonia, e que nós sejamos harmônicos, não porque tenhamos esse mérito em nós, mas porque nos ajoelhamos perante a direção do Teu Espírito, e que Ele nos leve a cumprirmos a missão que Tu nos confiastes, e que muito em breve possamos ver Jesus voltando, porque perto está o Senhor. Perdoa nossa incredulidade, perdoa-nos muitas vezes se temos nos afastado dos Teus caminhos, seja por palavras, por atos. Nós Te rogamos que nos perdoes, nos purifiques e nos faça melhores filhos Teus. Em nome de Cristo, nós tudo Te agradecemos. Amém. Podem se assentar. Nós teremos a saída organizada pelos diáconos.